E aí, nono ano, tudo bem? Então, a gente vai, vamos fazer umas videoaulas aí para tentar explicar o conteúdo, né? Eu vi que a maioria dos alunos aceitaram ali, entraram no link, né? E entraram na sala 91 e 92, tá? Então, pessoal, a partir de hoje, vamos tentar, então, fazer as nossas aulas pelo aplicativo, né? Sala de aula, o Google Sala de Aula, né, que é um aplicativo bastante interessante, bastante útil, e espero que todos consigam entrar nessa sala, observar as atividades ali, tá? Então, pessoal, para dar seguimento nas atividades, a gente vai continuar no livro na página 128, tá? Então vocês podem pegar o material de vocês, abram um livro na página 128 e vai ter o título Principais Características dos Átomos, tá? Então a gente tem as principais características no átomo, a gente tem que ter uma tabela periódica, observar os elementos químicos da tabela periódica. Cada elemento, ele é composto por um número, seja número atômico, número de massa, número de nêutrons, tá? Digamos que na tabela periódica está em ordem crescente o número atômico. Por exemplo, número 1 é o hidrogênio, número 2 o hélio, e assim sucessivamente, segue-se os elementos químicos da tabela. Então, na página 128, vocês vão pegar o caderno e o livro, colocar atividade referente a tal dia, que é o dia 23, se eu não me engano, que a gente terá aula. Tá? Então, dia 23, vocês vão escrever o título no caderno, principais características dos átomos, e eu vou passar uma atividade ali para vocês fazerem umas questões. Tá? Digamos que a tabela periódica, ela teve evoluções com o passar do tempo, teve todos aqueles cientistas, o Thomson, Rutherford, o Bohr, o Dalton. Cada um desses cientistas aí contribuíram para o aperfeiçoamento da tabela periódica que a gente tem hoje, tá? Então tem vários elementos químicos da tabela periódica e cada um deles está classificado de acordo com o seu número atômico e de acordo com algumas propriedades que apresentam tais elementos. Por exemplo, tem os metais, os ametais, os gases nobres, cada um está próximo do seu elemento devido às características que apresentam. Tá? Os metais estão de um lado, os ametais de outro, gases nobres de outro. Então, pessoal, a gente tem Vamos pegar uma nomenclatura, então. Vamos pegar o elemento ferro. Tá? Se a gente observar o elemento ferro, ele tem o seu número atômico, o símbolo, que é o Fe. Sempre a primeira letra vai ser a letra maiúscula e a segunda minúscula se tiver duas letras. Tá? Então, essa segunda, quando tiver a letra minúscula, quer dizer que faz parte desse aqui, tá? O ferro, é Fe. Então, é um elemento só. Agora, se tiver um F sozinho, é o flúor. Se tiver o F sozinho, maiúsculo, e se tiver um I maiúsculo do lado do F, são dois elementos. Tá? Então, quando é dois maiúsculos, serão dois elementos químicos. Agora, se é um maiúsculo e um minúsculo, é apenas um elemento químico. Tá? Então, a gente tem a massa do elemento químico, sempre a massa vai ser maior do que o número atômico. Por exemplo, aqui, o número atômico, nós temos 26, o número atômico do ferro. A massa seria 55,847. Quando passa de 500 nesse caso, a gente vai colocar para cima. Então vai arredondar para 56. Nesse caso a gente arredonda para 56. Aí tem o número atômico e a distribuição que a gente vai ver em uma outra aula. Tá? Então esse é a características de um elemento químico. Tem o número atômico, o símbolo, o número atômico e o número de massa, principais características ali. O número de massa, a massa vai ser a letra A. Então, para representar a massa, sempre vai ter a letra A. E o número atômico, vai ser a letra Z. Tá, pessoal? Então, é importante salientar isso e é importante que vocês tenham isso no caderno também. Se quiserem imprimir, colar no caderno,
e ler com atenção, ler o livro na página 128, né, fazer uma correção ali, seria importante. Tá? Seguindo então, a gente vê, né, na tabela periódica, por exemplo, eu até coloquei um exemplo aqui, tá? A gente tem elementos químicos, né, que estão em ordem crescente. Quando está em ordem crescente, na tabela periódica, a gente está se referindo ao número atômico, ok? Nós temos também ali a estrutura atômica, tá? A gente tem a representação de um elemento químico. Por exemplo, eu tenho um número atômico, quer dizer, um elemento qualquer da tabela, por a letra X. Isso aqui é fictício, representa qualquer elemento químico da tabela. Digamos que a massa, a maioria das tabelas estão em cima, a massa, que é o número maior, né? E o número atômico está sempre embaixo, lembrando que o número atômico é o que está em crescente. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Quando tiver isso, está se referindo ao número atômico, tá? Que é a letra Z, certo? E o número de nêutrons, quando eu quero saber o número de nêutron, ó, tem até a regrinha aqui, ó. Nêutron é igual a massa, que é o A aqui, né? A massa, número maior, menos o número menor, que eu vou achar o nêutron, tá? Então, ó, para achar o nêutron é igual, pego a massa, diminuo pelo número atômico. A mesma coisa aqui, se eu quero saber, para achar o número atômico, eu tenho que somar, quer dizer, diminuir a massa, Z igual a A menos N, tá? Para fazer a representação do número atômico. E a massa é a soma do número atômico mais o nêutron. O nêutron, então, pessoal, é a diminuição desse, né, que é a massa pelo número atômico, tá? Então, a massa pelo número atômico quer dizer o quê? Para achar o elemento químico nêutron, certo? Essa regrinha é importante vocês destacarem no caderno, ok? Então, ali até escrevi, tá, para vocês, ó. Dão uma olhadinha. Ó, por exemplo, a massa do elemento, né, é a soma dos prótons mais nêutrons, e assim por diante. Certo, pessoal? Depois tem umas atividades ali para vocês fazerem. Analise os seguintes elementos e diga quais são o número de massa, o número atômico e o número de nêutron de cada elemento. E faça um desenho como esse abaixo, né, que seria esse aqui, ó. Deixa eu só colocar um pouquinho para baixo aqui. Então vocês vão fazer uma representação, ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, vocês vão fazer aí no caderno, tá? Eu tenho o elemento boro, o boro, ele tem número atômico 5, certo? Se eu sei que ele tem número atômico 5, o que vai valer o próton e o elétron? Vai valer o seguinte, tem uma regrinha, tá? Conforme vocês viram aqui, ó. Essa regrinha aqui em cima. Ó, pessoal, se eu quero descobrir o número atômico e eu tenho o próton e o elétron, vai valer a mesma coisa. Se eu tenho um elemento elétron que tem 20, o próton vai ser a mesma coisa e o número atômico também vai ser 20. Tá? Então, Z é igual a P igual a E, e isso é um átomo neutro, tá? Que não tem íons. Depois vocês podem pegar, né, colocar aí no caderno uma pergunta. O que são íons? Vocês vão ler lá no livro e vão responder. Tá? O que são íons? E façam uma representação de um íon. Ok? Então, o que vocês vão fazer aqui? Eu coloquei um exemplo. Tá? Um exemplo aqui, ó. Tá, esse foi o primeiro exemplo. O segundo, eu tenho essa representação. Por exemplo, eu tenho o símbolo Ca, que é o cálcio, tenho 20 e tenho 40. Quem será a massa? O 20 ou o 40,078? Lembra que quando é abaixo de 500, eu vou deixar apenas o número que está aqui na frente, que seria o 40. Agora, se fosse aqui, ó, 850, um exemplo, 40,850, eu vou colocar 41, tá? Sempre colocar números exatos ali, não coloquem vírgula. Tá, e o número atômico seria 20, o Ca é o cálcio, né, que é o símbolo, e o 40 seria a massa do elemento.
Então vocês vão fazer uma representação aí no caderno, por exemplo, fazer um quadradinho, colocar o símbolo, o número atômico e o número de massa dos componentes abaixo aqui, abaixo, tá? Por exemplo, aqui, ó, o B, ó, lá na tabela, eu vou ter que pegar uma tabela periódica, procurar quem é BE, eu vou colocar o nome do BE, o número atômico e o número de massa, né? Fazendo um desenho, tá, pessoal? Parecido com esse, fazendo um desenho. Mas tem tabela que às vezes o número atômico está embaixo ou em cima, tá? Exemplo, tem tabelas que está em cima o número atômico, tem outras tabelas que o número atômico está embaixo. Isso não influencia muito. Sempre o que eu tenho que cuidar é quem é menor, tá? Geralmente quem é um número menor vai ser o número atômico, ou quem está em ordem crescente, tá, pessoal? Então, nono ano, espero que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo, né? Dão uma olhada faça uma leitura do livro, coloquem no caderno, especifique bem, tá? E depois disso, depois de organizado o caderno de vocês, com a aula, a data certinha, a explicação, né? Espero que tenha ajudado vocês aí. Eu gostaria de receber, né, um videozinho de cada um explicando, né, como que foi a metodologia nossa com o aplicativo, esse Google Sala de Aula, tá? Fazer um videozinho, se não quiser aparecer, tranquilo, basta estar falando ali e mostrar, né, a atividade que foi feita. Destaquem bem no caderno, coloquem o que é o símbolo, o número atômico, o número de massa, destaquem, tá, pessoal? E façam as atividades então, falando se gostaram ou não, tá? O que poderia